eu trouxe para a gente tangibilizar algumas dicas, né? E aí nas dicas eu vou dar alguns exemplos para que facilite a compreensão, ok? Bom, vamos lá. Primeiríssimo lugar, e isso é algo que faz muita diferença. Tem pessoas que não, mas a maior parte das pessoas faz muita diferença. É o fato de você procurar dormir bem. Então, um cérebro cansado já está mais do que constatado que um cérebro cansado ele não consegue tomar decisões assertivas, ele não consegue tomar decisões inteligentes. Por quê? Porque ele está cansado. Né? Então, isso é um processo químico, normal, biológico nosso, e a gente não vai conseguir tomar as melhores decisões. Vocês sabiam que, por exemplo, muitos casamentos estão comprometidos porque as pessoas não dormem bem e aí tomam decisões com o cérebro cansado, né? Porque querem discutir a relação, imagina, né? O mundo que a gente vive, super cheio de desafios, e aí muitas vezes as pessoas querem ter uma DR no quarto, em cima da cama para dormir, né? Então, imagina qual a chance disso funcionar. Se as coisas não foram bem na mesa de jantar, né, muito menos discutir relação no quarto, que seria um lugar de descanso. Então, essa primeira dica é: durma bem. Procure descansar, repor as suas energias, recarregar suas baterias aonde você encontra satisfação. E no dia a dia, qual é? Né? É você dormir bem. E uma segunda dica, praticar atividade física. A atividade física ela estimula, né, um processo químico de endorfina que faz com que a gente tenha foco, que a gente tenha alegria, né, e que a gente tenha disposição para fazer um trabalho bem mais feito. Né? Agora, por exemplo, eu tenho dificuldade de treinar à noite. Né? Eu não gosto de praticar atividade física à noite porque eu fico ali, eu já estou esgotada do dia e a noite para mim não é uma boa. Então, se à noite, por exemplo, para você também não é um horário adequado, procura acordar um pouquinho mais cedo, né? E eu adaptar. Eu conheço pessoas que fazem atividade física, conheci pessoas que fazem atividade física na hora do almoço, né? Que é assim, é um ganho. Você acha assim, puxa, mas na hora do almoço né, é meio complicado, mas é um ganho que vai fazer com que ajude você a se concentrar mais, a ter mais disposição, né? E também ter mais assertividade na hora de tomar decisões, de falar com as pessoas, porque ativou lá um processo químico que te trouxe prazer e satisfação, tá? Uma coisa que traz uma satisfação momentânea e que depois traz uma culpa é, por exemplo, comer demais, né? Então, às vezes você fala assim, eu vou comer porque eu tô triste, ou porque eu tô estressada, porque eu tô nervosa. E você vai lá e come, né? Ou, por exemplo, eu vou comer um chocolate porque eu mereço, porque eu tô cansado, tô estressado. Mas depois vem ali um processo de baixa, né? Quimicamente falando, o chocolate ele te dá primeiro uma sensação de prazer e depois ela te dá uma sensação aí de tristeza, de desânimo, enfim. Porque ele dá uma baixa. Não é que ele te traz desânimo, mas é aquela explosão inicial, né, do açúcar, ele acaba rápido. Então é onde você se sente depois, e aí você precisa ser estimulado de novo, e aí você come mais outro chocolate, aí você come mais um outro docinho, e aí vai só prejudicando, porque aí você vai ter aquela coisa moral também, né? Ai, meu Deus, comi demais. Então, dormir bem é importante, praticar uma atividade física é importante, escolher coisas que não sejam recompensas, mas que sejam coisas que te tragam benefício a longo prazo, ok? Bom, uma terceira dica aqui que a gente pensou para falar para vocês é o fato de você tentar organizar o seu dia. Como, né? A gente sabe que né, o mundo hoje é um corre-corre e tudo mais, mas é importante você ter alguns minutos para refletir sobre o seu dia. E o ideal é que você faça em casa, né? Que você faça antes de pegar trânsito, se deslocar. Porque a hora que você sai de casa e começa, né, a questão do deslocamento, chegada no escritório, ou, por exemplo, quando você está no home office, abriu o computador, aí já começa, e ligou o telefone, né, o celular, começam a vir mensagens, e-mails, as pessoas entrando em contato com você. Então você já começa a se envolver com o trabalho antes mesmo de refletir sobre ele, né? Então pare e pensa assim,
quais são as pessoas que eu preciso me comunicar hoje? Né? Quem são as pessoas? Essa pessoa, como ela reage? Essa situação é fácil, é difícil? Pensa nas pessoas que você precisa conversar nesse dia e quais são os assuntos, se eles são fáceis, se eles são delicados. E uma dica que eu dou é procure falar com aquelas pessoas que são mais difíceis e os assuntos mais delicados na parte da manhã. Porque as pessoas na parte da manhã, elas têm mais autocontrole, né? O autocontrole é uma coisinha, gente, que é como se fosse um combustível, ele vai se esgotando. Então, por exemplo, fazer uma reunião no final do dia de um assunto estressante não vai trazer bons resultados. As pessoas já estão com o seu com o autocontrole esgotando, né? Esgotado, já está ali no finalzinho. E, por exemplo, se você tiver pessoas emocionais e pessoas mais agressivas, as agressivas elas vão fazer com que as pessoas emocionais fiquem ali mais cabisbaixas, né? Então é importante a gente também ter aí uma visão de que assuntos que sejam delicados, que sejam estressantes, a gente procure resolver na parte da manhã, que as pessoas estão mais dispostas com o seu combustível, né, com o seu tanque de combustível mais abastecido, que ao longo do dia esse autocontrole ele vai se esgotando e vai fazendo com que as pessoas se tornem menos tolerantes. Então, isso é outra dica que eu dou, tá? E além de você refletir sobre as pessoas que você vai falar, os assuntos que você precisa tratar, pensa de qual maneira você pode apoiar a sua equipe. Né? Quais são os desafios, as atividades das pessoas do seu time, aquelas atividades que eu diria assim são as prioritárias do dia, e de que maneira você pode ajudar. Inclusive aquela que você não gostaria de interferir, ou para aquela pessoa que você acha que deveria entregar e não entregou. E por quê? Porque quando você tem aí alguma situação desse tipo, é porque tem algo emocional, no seu emocional, que não está bem resolvido e que você está transferindo, que você está projetando nessa pessoa do seu time. Então, eu diria o seguinte: por mais desafiador que seja, por mais difícil que seja, procure ajudar as pessoas com as quais você menos tem relacionamento, né? Habilidade ali de se relacionar. Porque quanto mais você procurar se relacionar com ela, mais vai ficando comum e vocês passam a ter um vínculo mais profundo, um conhecimento mais de um do outro, né? E com isso, quanto mais a gente fala com a pessoa, quanto mais a gente fala daquele assunto, mais ele vai ficando comum e vai ficando mais fácil de resolver. E você vai conhecendo melhor o seu processo emocional e o processo emocional do outro também. E eu posso dizer para você que fazendo esse investimento você vai ter resultados muito positivos. Eu estou falando por experiência própria e que você vai levar como uma satisfação para sua vida. Então pense nisso. Tudo que te desafiar muito é porque diz respeito a algo, né, no seu emocional e que seria muito importante se você lidasse com isso, para você compreender o que desencadeia, né, em você de emoção e como você pode se comportar diante com ações, né, que sejam assertivas e que culmine num resultado mais positivo para você mesmo, né? Jogue a seu favor.